Bora, bora, turma, bem-vindo ao canal Operador Steel. Gente, hoje eu tô em casa, né? É domingo, então eu resolvi abrir essa exceção de fazer um videozinho, né? Tô aqui com meu filho aqui do lado aqui, o Enzo, né? Mas então vamos ao que importa, né, gente? Então hoje é dia 26/10, 8h51 da noite, em Brasília. E aí, né, gente, eu tava aqui vendo os vídeos, né, em relação a tipo, aquelas perguntas, né? Um milionário versus 30 pobres, um pastor versus 30 pessoas. E assim, eu resolvi fazer um vídeo baseado nessa pergunta, né? Eu coloquei aqui no chat GPT, né? Uma empilhadeira equivale a quantas pessoas, né? E aí, gente, sabe como é que é o chat GPT, né? Eu botei no chat GPT e botei no Gemini. O Gemini, né? Que nem as pessoas costumam dizer, né? E é porque, gente, eu tô usando agora a câmera do computador e aí eu não. É meio difícil. E vocês viram aí a camisa, né? O Mengão perdeu uma Fortaleza, mas vamos lá, né, gente? E aí o chat GPT fez a seguinte questão, né? Boa, ela botou assim, boa pergunta, depende do tipo de empilhadeira e do tipo de trabalho, mas dá para ter uma boa noção geral. Uma empilhadeira equivale a 10 a 20 pessoas, né, carregando manualmente em média, tá? Uma empilhadeira é igual, né, trabalho de 10 a 20 pessoas carregando manualmente em média, né? Aí ela tá aqui o exemplo, né? Lógico, né, gente, eu tô lendo aqui, né? Então, mas vamos lá, né? Então vamos botar assim, uma empilhadeira, a capa aí, o título tá aí, né? Uma empilhadeira versus 10 a 20 pessoas, né? Aí aqui diz o seguinte, né? Vamos lá, o que o chat GPT diz? A capacidade da carga de uma empilhadeira comum, o que é verdade, né, gente? Uma empilhadeira comum, ela carrega entre em torno de 1,5 tonelada a 3 toneladas, né? Então isso aí qualquer empilhador já sabe, né? Um operador sozinho consegue movimentar, olha só, gente, que legal. Um empilhador sozinho consegue movimentar o que exigiria várias pessoas usando paleteiras manuais ou carregamentos braçal, né? Aí aqui diz o seguinte, né? Um operador sozinho consegue movimentar o que exigiria várias pessoas usando paleteiras manuais ou carregamento braçal, né? Então, aí tá. Segundo ponto, além disso, ela faz o trabalho mais rápido e com menos risco de acidente ou fadiga. Não, isso aí a gente tem que pontuar, né? Assim, a gente sabe que as pessoas antigamente tinha que precisar de várias pessoas para fazer o serviço, né? Tanto é que eu vou entrar mais para frente nesse assunto aí, né? Em relação às pirâmides do Egito lá, né? A de Gizé, né? Então aqui, aí o chat GPT, né? Vamos lá, chat GPT e Gemini, né? O Gemini. Eu chamo Gemini, né? Mas as pessoas querem falar mais bonito Gemini. Exemplo prático. Um pallet com 1 tonelada, gente, né? Exigiria de 8 a 10 pessoas para mover com segurança manualmente. Então, gente, olha só. Um pallet de 1 tonelada, o que já é um absurdo, né? De 8 a 10 pessoas só para mover, né? Uma empilhadeira faz isso em menos de 1 minuto. O que é verdade, gente. Eu já movimentei pallet aí. É, já movimentei 28 pallets aí, gente, né? Então, assim, questão de, vamos botar aí 30 minutos, 20 minutos, né? Eu tô botando aí em condições adversas, né? Chuva, né? Quando eu barra no Oba, gente, tinha vezes que eu movimentava 3 4 3 ó, o cachorro quer pegar aqui, gente, ó, a minha comida, ó. Deixa eu ver se é porque eu não consigo filmar, né? Tá vendo? Cuscuzinho com carne. Então, também no Oba, né? Então, eu movimentava os pallets lá, era rapidão, né? Dependendo de condições boas, né? Então, é que meu cachorro apareceu aqui, gente, mas vamos que interessa. Deixa eu tirar aqui. Ele desligou. Então, deixa eu tirar daqui. Gente, aqui já viu, né? Em casa, gente, é difícil, né? Então, vamos lá. Você viu que a tela até desligou, né? Então, vamos voltar. Por isso, em média, uma empilhadeira equivale ao trabalho de 10 a 20 pessoas, dependendo da carga e da distância. Tá vendo? Tem tudo assim, tá vendo, gente? Então, ó, a gente movimenta um pallet aí e a gente ainda consegue levar aquele pallet, né, na empilhadeira de 1 tonelada, né? E ainda em menos tempo, né? Dependendo da carga ou da distância ou o tipo de operação, né? Aí tá, beleza, né? Aí ela fez aqui a capa, né? Ó, mostra aqui pra vocês verem, ó. Fez a capa. Deixa eu ver se dá pra ver. Não dá pra ver, né? Tá, não deu pra ver, né? Beleza, que é no Gemini, né? Então o Gemini tá, desculpa, o chat GPT tá dizendo o seguinte, chat GPT, né?
né, que um pallet de 1 tonelada exigiria de 8 a 20, de 8 a 10 pessoas para mover com segurança, né? Então, por isso, em média, uma empilhadeira equivale a 10 a 20 pessoas. Lógico, a gente está dando uma estimativa, né? Não quer dizer que seja isso, porque equivale também a carga, então por aí vai, né? Então vamos lá. Aí eu resolvi entrar lá no Gemini, né, gente? Botei aqui no Gemini, né? Ou Gemini, né? Como vocês costumam dizer, né? Tá aqui. Beleza aqui. Eu perguntei aqui, né? As pirâmides do deserto, né? Quanto tempo demorou para ser construída a pirâmide do deserto? Aí tá. A estimativa mais comum para a construção da grande pirâmide de Gizé, né? Ou então a de Quéops, né? Que é a maior delas, demorou em torno, gente, de 20 anos para ser construída, né? Uma estimativa, algumas estimativas dizem, né? Então, assim, alguns cálculos, algumas contas dizem que variam entre 10 anos e 30 anos, gente, o que é um absurdo, né? Demorar 10 anos, 20 anos para construir uma pirâmide quase derrubou naquela época, né? Que não tinha maquinário, era tudo manual, né? Se bem que se você for botar também no Brasil aí, tem com, com maquinário pesado, estrutura pesada aí, tem obras aí que, né? Então vamos botar aí pela, pela dificuldade, foi muito rápido, né? Porque hoje em dia, se você for botar a nível de Brasil, gente, é porque eu tô com sono, né? Acho que eu não tô dormindo muito bem. E vamos que embora, vamos que interessa, né? Aí beleza, aí eu botei aqui de novo no Gemini, né? No Gemini, né? Quantas pessoas foram usadas para mover as pedras? Aí, a estimativa variam, mas a força de trabalho para a construção da grande pirâmide de Gizé era enorme. Aí fala, né? Alguns estudos sugerem que foram usadas de 30 mil a 100 mil pessoas ao longo do período da construção, de cerca de 20 anos, né? Gente, eu tô lendo aqui, tá? Porque não tem como, né? Tá vendo aí, ó? Então, aí é que diz no segundo ponto, né? Uma estimativa mais detalhada fala em cerca de 30 mil trabalhadores que revezavam a cada 3 meses. Meu Deus, gente, era muita gente, né? E aí ela faz uma observação importante. O importante notar que os trabalhadores não, ó, gente, a gente olha, presta atenção. Então, gente, ó, é importante notar que os trabalhadores não eram escravos, como popularmente se pensavam. Então assim, o que acontece? Eles não eram escravos, gente, né? Não tem essa de, eles eram escravos de guerra, escravo... Não era, gente. Aqui está dizendo o seguinte, né, que eram trabalhadores egípcios qualificados, né? Então, assim, é que nem a gente, tem um operador de pilhadeira, tem um marceneiro, tem um médico, tem um topógrafo, então, assim, provavelmente eles recebiam, né? Então tá dizendo? Então, assim, aí aqui diz o seguinte: eram trabalhadores egípcios qualificados e trabalhadores rurais que prestavam serviço ao governo em um sistema chamado de corveia, né? Sendo pagos, tá vendo? Olha só, gente, olha só. Olha só, gente. Era um sistema chamado corveia, sendo pagos com alimentos, cerveja e cuidados médicos. Tá vendo, gente? Então, a gente tem que ficar atento aí, né, nas informações. Ó, eu mesmo já não sabia. Para mim era escravo de guerra, né? Que nem foram usados aí nessas guerras aí de 40, né, a 45 aí, né? Que quando prisioneiros de guerra, né, eles eram tratados como escravos, né? Então não tinha muito direito, né? Então era prisioneiro de guerra, então eles ralavam até a morte, né, gente? E aí eu fiz outra pergunta aqui pro Gemini, né? Vamos focar no Gemini. Se existisse uma empilhadeira, dava para diminuir em quantos anos? Aí essa é uma ótima, aí o Gemini fala, essa é uma ótima pergunta que os engenheiros e historiadores costumam debater. Aí tô lendo, gente, eu tô lendo, tá, gente? Se a grande pirâmide de Gizé, que levou cerca de 20 anos para ser construída, fosse feita hoje, usando tecnologia moderna como empilhadeiras, ele tá aí, lógico, ele está falando de empilhadeiras, mas ele está falando de outras máquinas, né? Guindastes, caminhões e outros equipamentos, o tempo da construção seria drasticamente reduzido. As estimativas variam mais. O consenso entre alguns engenheiros é que a construção poderia ser feita em 1 ano a 3 anos, dependendo da alocação dos recursos da mão de obra. Bom, gente, a gente sabe que
a nível de Brasil, gente, ia demorar uns 70 anos para terminar uma pirâmide dessa aí. A gente sabe como é que funciona. A gente sabe como é que funciona aí, né? É, então, assim, no, aqui, se fosse no Japão, se fosse nos Estados Unidos, em outro país, certamente seria de 1 a 3 anos realmente. Mas, lógico, estamos dando exemplo, né, gente? Alguns sugerem que, usando técnicas de construção moderna, como concreto ou elementos pré-moldados, a obra poderia ser concluída em menos de 5 anos. Olha só, legal, tá vendo, gente? Né? Aí fala, o fato que mais demorava na época era justamente o lento processo de extração, transporte e içamento de mais de 2,3 milhões de blocos de pedra. Bom, e içamento justamente é isso, né, gente? É jogar lá para cima, né? Então a empilhadeira, pum, pum, né? Os blocos, né? Então, aos blocos de pedra, aí ele fala, né? Aí o Gemini fala, cada um cada um pesando, é porque tô lendo aqui, mas aí, né? Dá um pico aqui, né? Cada um pesando em média de 2,5 toneladas. Então, cada bloco pesava, gente, de 2,5 toneladas. Tudo feito por esforço humano e rampas. A tecnologia moderna aceleraria imensamente essa logística. Bom, a gente sabe que a empilhadeira ela veio para facilitar, né, gente? Tanto a empilhadeira quanto os outros maquinários, né? Então, você vê aí, né? Fui lá pesquisar, né? E aí eles falaram, né? Que sim, que se existisse empilhadeira na época deixa eu ligar aqui. Que se existisse empilhadeira, gente, na época das pirâmides, olha só, gente, de 1 a 3 anos. Ou 5 anos, gente, colocando aí colocando em miúdos aí, 5 anos, gente, para terminar aí, foram feitos no braço, gente. Braço, esforço físico, né? 20 a 30 anos, né? Então não foi, vamos dizer assim, que não foi, para a época não foi nada demais, né? Não foi um feito nada de absurdo, porque o engenheiro de hoje é o mesmo engenheiro de ontem, só vai mudar a ferramenta, mas se ele fez aquilo ali com a talha, com a marreta, né? Então é óbvio que com o equipamento de hoje você fazeria, né? Mas com menos tempo. Então essa era a questãozinha, né, gente? O vídeo de dúvida aí, né? Que vamos entrar nessa onda aí também aí, né? Tinha uma empilhadeira igual versus 10 a 80 pessoas e tá aí, né, gente? Quem gostou aí foi um tópicozinho legal, né? Espero que vocês tenham chegado até o final aí, né? Tô com um pouco de sono, mas tá tudo certo. É domingo, né, gente? Então vamos que vamos, né, gente? Então quem gostou, fui.